Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Daniel, no capítulo 3, no versículo 16. Nós estaremos estudando um pouquinho sobre a lição de número 10, com o tema Fidelidade Incondicional a Deus. Nós estaremos lendo o versículo 16 a 20, depois o 23, o 25 e o 27. Amém? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de furor, e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. E esses 3 homens caíram atados dentro da fornalha de fogo. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. E reuniram-se os príncipes, os capitões, os governadores, os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos. Nenhum só cabelo da sua cabeça tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem o cheiro do fogo tinha passado sobre eles. Diga comigo, amém. Estenda a sua mão para cá mais uma vez. Diga comigo, Jeremias 1,5 diz que eu e você somos profeta, amém? Diga comigo, Senhor Jesus, nessa manhã, na expectativa do nosso coração, nós não queremos ouvir o pastor Eduardo, mas nós queremos, como ovelha do teu rebanho, ouvir a voz do nosso pastor, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso usa o teu servo, através do atrevimento e da autoridade do nome de Jesus. Diga comigo, amém. Glória a Deus. Presta atenção. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, a Babilônia sitiou a Jerusalém, através do braço de ferro do monarca Nabucodonosor. A primeira decisão tomada por esse rei sanguinário fora destruir completamente o templo do Senhor. Como não se bastasse, ele determina que todos os jovens daquela nação fossem mortos de forma sanguinária, com exceção a saber de Ananias, Azarias, Misael e Daniel. O texto que acabamos de ler, que se encontra em Daniel capítulo 3, ele nos apresenta um rei chamado Nabucodonosor, que era considerado o maior imperador de sua época. E este rei sanguinário, ele estabelece uma estátua feita de ouro. Essa estátua, de acordo com Daniel capítulo 3, versículo 1, ela tinha 60 côvados de altura por 6 côvados de largura. Pastor, em metros, o que isso significa? Convertendo essa medida para os metros, para que você tenha uma dimensão dessa estátua. Essa estátua tinha aproximadamente 39 metros de altura por 3 metros de largura. Para que vocês, irmãos, consigam visualizar, essa estátua, ela tinha a altura de um prédio de 17 andares. Então o rei Nabucodonosor,
Ele cria essa estátua de ouro e estabelece essa estátua para que todos dentro da cidade, como também fora da cidade, conseguissem visualizar essa estátua que ele estabeleceu. Ele convoca uma reunião com as principais autoridades de sua época. Ele convoca uma reunião com os seus governadores, com os seus prefeitos, com os seus juízes, com os seus tesoureiros, e eles então estabelecem nessa reunião, ele determina que a partir daquele dia, a partir daquele momento, a partir do som da trombeta, a partir do som da gaita, a partir do som de todos os instrumentos, do saltério, da harpa, de toda sorte de instrumentos musicais, todos os povos e nações de toda língua deverá se prostrar e adorar a imagem de ouro que o rei estabeleceu. Agora observe bem, de acordo com Gênesis capítulo 12, a palavra de Deus nos diz que Deus recebe um convite, que Deus faz um convite a Abrão. Abrão, sai da sua terra, da sua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Perceba bem, Deus convida Abrão para que ele saia da sua terra, do meio da sua parentela e da casa do teu pai, e saia rumo ao desconhecido. Abrão nessa época tinha a idade de 75 anos, ele era um homem formado, ele era um homem maduro, e ele disse sim, rumo ao desconhecido de Deus. Agora nós estamos vivendo uma circunstância parecida com a circunstância de Abrão. 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, Ananias, Azarias e Misael, foram arrancados da sua terra natal, do meio da sua parentela, da casa do seu pai, e foram conduzidos agora a uma terra distante. Agora a diferença entre o pai da fé e esses 3 garotos é que eles tinham aproximadamente 16 anos de idade quando eles foram arrancados e conduzidos rumo ao desconhecido de Deus. Observe bem, quando esses jovens que foram arrancados da sua terra chegam à Babilônia, eles percebem unanimemente que eles deveriam ter uma postura de fé diante das circunstâncias adversas que surgissem nas suas caminhadas. Diz o texto sagrado que o rei então determina que aquele que não se prostrar diante da estátua que ele estabeleceu, ele lançaria na fornalha de fogo ardente. Agora perceba bem, a Bíblia não diz que Sadraque, Mesaque e Abidnego se comunicaram, mas o mesmo Espírito que habitava em Sadraque, habitava em Mesaque e habitava em Abidnego. E quando eles receberam a orientação que eles deveriam se prostrar diante de um Deus pagão, diz a Bíblia que de forma unânime eles tomaram a mesma decisão. Diga glória a Deus. Perceba que esses jovens eram imaturos. Eles estavam longe da sua zona de conforto. Eles não estavam mais no seio da sua família. Eles não falavam mais a língua natal. Eles estavam distante dos seus pais, mas havia uma convicção dentro do teu coração. Eles tomaram uma decisão de ser fiel a Deus, mesmo que Deus naquele momento, aos olhos naturais, parecesse não ser fiel a eles. Diz o texto sagrado, olha a resposta de Sadraque, Mesaque e Abidnego diante das circunstâncias adversas. Eles dizem assim: ó rei, fica sabendo que se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se Ele decidir não nos livrar, fique sabendo que nós não nos dobraremos diante da estátua que você estabeleceu. Jovens convictos, jovens decididos a honrar a Deus, independente da resposta favorável ou não. Nós somos uma geração hoje que nós honramos a Deus até certo ponto. Se for favorável para nós, nós somos favoráveis para com Deus. Mas se não for favorável para nós, nós não somos favoráveis para com Deus. Esses jovens decidiram morrer se necessário. Eles tiveram as suas vidas como inútil para louvor da glória do seu Senhor. Agora preste atenção. A morte perante a fornalha não era uma morte comum.
de acordo com a ciência, os 3 piores tipos de morte. Um deles, morrer através de fogo, de queimadura. Olha só um registro que eu encontrei de um cientista brasileiro. Ele diz o seguinte, que morrer queimado é um dos 3 tipos de morte com maior nível de dor. Os cientistas dizem que a dor é tão extrema, mas tão extrema, que é considerada insuportável e que por um período de tempo a vítima ainda fica consciente, sentindo a primeira camada da sua pele derreter, podendo sentir até mesmo o cheiro da sua própria carne queimando. Olha para mim, esses 3 garotos trazem uma lição de fé para a vida da igreja do Senhor do século atual. Eles eram 3 garotos por fora, mas dentro deles havia um espírito inabalável, um espírito que não era inconstante, mas era constante, que seguia a Cristo independente das circunstâncias. Eles tomaram uma decisão: nós ficaremos contigo, mesmo que nos custe a vida. O evangelho do reino é um evangelho que, se necessário, a nossa vida tem que ser colocada em jogo. Não é o evangelho que eu estou contigo, Deus, quando tudo vai bem. É o evangelho que eu estou contigo fechado quando o tapa está comendo, quando eu não estou aguentando de tanta dor, quando eu não estou suportando a peleja. Esse é o evangelho de Cristo. É um evangelho que eu estou com Cristo e não abro. Diga glória a Deus. Fidelidade incondicional, presta atenção. Salmo 137, se alguns irmãos não sabem, é um relatório de quando os judeus que foram escravizados pelos babilônicos chegaram à Babilônia. O Salmo 137 nos revela que quando eles chegaram lá, a primeira coisa que os babilônicos pediram para eles é que eles cantassem os cânticos que eles cantavam em Sião. Ei, presta atenção! Uma cultura judaica, eles tinham como cultura cantar os cânticos em Sião diariamente. Mas de repente os judeus foram arrancados da sua terra e foram levados para a Babilônia. Chegando na Babilônia, quando eles foram convidados a cantar os cânticos de Sião, eles não tinham como cantar os cânticos de Sião e responderam: como nós poderemos cantar diante dessas circunstâncias? O grande desafio da fé nessa manhã, que eu preciso entender e que você precisa entender, é que é necessário cantar os cânticos de Sião, mesmo fora de Sião. Cantar em Sião significa cantar quando tudo vai bem. Cantar em Sião significa glorificar quando as coisas vão conforme a tua vontade. Agora, cantar fora de Sião significa cantarmos cânticos quando as noites são escuras, quando os vales são profundos, em meio às prisões da alma, na hora que o desemprego bate na nossa porta. É cantar e adorar diante dos apertos da vida. Este é o propósito. Ei, irmãos, o evangelho, como muitos pregaram equivocadamente no passado, não é feito de só vitória. Pelo contrário, Paulo nos diz em Romanos capítulo 3, versículo 5, nos gloriamos na tribulação, porque a tribulação produz para nós paciência, a paciência experiência, e a experiência esperança. Não é feito só de coisas boas. 2 Coríntios 7,5 diz o seguinte: quando chegamos nós da Macedônia, nenhum alívio tivemos à nossa carne, mas em tudo fomos atribulados, lutas por fora e temores por dentro. Ei, essa realidade é a realidade do reino. Fora isso, não existe reino de Deus. Diga comigo, glória a Deus. Aprendendo a ser fiel a partir de um Deus fiel. Olha para mim, Deuteronômio 7:9 traz um registro que eu considero extraordinário. Ele nos diz o seguinte: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel. Olha para mim, Deus é fiel. Diga para quem está do teu lado, Deus é fiel. Diga mais forte, Deus é fiel.
Agora, pastor, qual que é o grande desafio da igreja? Permanecer fiel quando as coisas não vão bem. O maior desafio da igreja do século atual é permanecer no caminho da fidelidade incondicional quando tudo parece que não vai sair, não vai acontecer, quando as coisas não estão do jeito que você quer e planejou. Sabe algo que eu aprendo? E que eu queria que você, se você puder registrar apenas uma frase nessa manhã, registra algo no teu coração que eu tenho aprendido na prática, que o Espírito Santo tem falado ao meu espírito. Olha só, frustração do plano do homem, avanço do plano de Deus. Ei, você está frustrado? Você está frustrado? Saiba de uma coisa, o plano que Deus tem na tua vida está avançando, está avançando, está avançando, está avançando, está avançando. Permaneça frustrado, mas crendo que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para te arrepender. Toda palavra liberada vai se cumprir, custe o que custar. Diga glória a Deus. Frustração do plano do homem, avanço do plano de Deus. A Bíblia nos diz em 2 Timóteo 2,13, se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois Deus não pode negar a si mesmo. O nosso Deus, Ele decidiu e registrou na sua palavra que Ele é fiel, mesmo quando os seus filhos são infiéis. Hebreus capítulo 6, versículo 13, nos diz que Deus faz uma promessa a Abrão, dizendo: Abrão, eu vou te abençoar e vou te multiplicar. De repente eu fico imaginando Deus olhando para o lado, olhando para o outro, olhando para frente, se curvando e olhando para trás, e Deus não vê ninguém superior a Ele à sua volta, e Ele decide jurar por si mesmo. Quando Deus faz isso, Ele coloca o seu caráter em jogo. Deixa eu falar um negócio para você. Aconteça o que acontecer, não duvide da fidelidade de Deus, porque Ele jurou por si mesmo: eu sou fiel, eu sou fiel, eu sou fiel, e Deus é fiel. Não duvide da fidelidade de Deus. Agora, a grande questão é que muita gente publicamente tem se tornado infiel, com base nessa palavra. Pastor, Deus é fiel independente da minha infidelidade. Tem muita gente que hoje não se preocupa mais, é cristão, participa do culto, participa da ceia e tem coragem até de publicar no Facebook quando sai dos caminhos do Senhor. Gente que não tem a visão de Deus estabelecida no seu coração. Deixa eu explicar algo para você. Em Cristo Jesus e em amor, diz a Bíblia que Deus, o Deus fiel, mesmo na sua infidelidade, diz a palavra de Deus que Ele estabeleceu leis espirituais para regir o mundo. Deus estabeleceu leis espirituais que regem este mundo. E a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, diz a palavra de Deus no versículo 7, de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, certamente colherá. E esse é o grande problema, tem muita gente atribuindo Deus como um Deus infiel, porque tem plantado coisas ruins, e tem colhido coisas ruins, e de repente ele olha para Deus e fala: Deus não é fiel, Deus não é fiel, olha para a minha vida, Deus não é fiel. Você planta coisas que Deus não mandou, colhe coisas que Deus não queria e culpa a Deus. Nós precisamos aprender que o mesmo Deus que se estabelece como fiel na sua palavra, esse Deus estabeleceu leis espirituais para regir o universo. E se você não andar com inteligência diante da palavra de Deus, você vai colher coisas que você não queria colher e depois vai culpar Deus. Abra comigo a sua Bíblia. Mateus capítulo 25, versículo 14. Está escrito assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2.
Mas o que recebera um foi o que escondeu na terra com medo de perder. Presta atenção, todo mundo que está aqui recebeu talento da parte de Deus para cumprir e realizar o desenvolvimento do reino de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Cada um recebeu segundo a sua capacidade. Eu nunca ouvi tanta gente reclamar dentro da igreja falando o seguinte: ninguém me dá espaço para pregar, ninguém me dá espaço para participar do louvor. Nós precisamos entender que a maior plataforma do planeta é a cidade e não a igreja. Se você entender essa realidade, os talentos que Deus te confiou, você vai começar a usá-los aonde você estiver. Vou dar um exemplo. Se você entender a partir de agora, todo mundo que passar na tua frente, aonde você estiver, você vai falar e liberar a semente do reino de Cristo sobre a vida dele. Se você entender essa realidade: pastor, eu não sei cantar, então abraça. Eu não sei pregar, então pula, faz alguma coisa, mas usa o talento que Deus te deu para louvor da glória dele. Não enterre, não esconda o talento que Deus te confiou. Durante muito tempo, eu achei que eu deveria estar no altar para cumprir o ID do Senhor. Um entendimento equivocado. Deus nos chamou, queridos. Deus chamou a mim, Deus chamou a você. Sabe aonde Deus me estabeleceu? No meu trabalho. Sabe aonde Deus me estabeleceu? No meu condomínio. Sabe aonde Deus me estabeleceu? Em todos os lugares que eu vou. Deus quer te estabelecer, não é apenas dentro da sua casa. Aqui é apenas um treino, o jogo é lá. Nós precisamos ser igreja fora da igreja. Nós precisamos nos despertar nesses dias para usar os talentos que Ele nos confiou para louvor da sua glória. Se você não sabe fazer algumas coisas, use o talento que Deus te deu, porque eu te garanto uma coisa: alguma coisa você sabe fazer. Nós precisamos usar os talentos que Ele nos confiou para cumprir o ID, para avanço do seu reino. O grande desafio é, onde nós estivermos, fazer com que o talento que Ele nos deu torne-se notável para louvor da glória de Deus. Se Deus está te dando dinheiro, você não sabe pregar, você não sabe adorar, então usa o dinheiro que você tem para mecanismo e avanço do reino de Deus. Use, faça alguma coisa. Nós não podemos nos contentar em ficar aqui. Essa noite, queridos, eu trabalhei até as 8 horas. Quando eu cheguei em casa, eu só consegui dormir às 2 da manhã. Sabe por quê? Porque quando você entende que o tempo está avançando, 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 você quer estar ligado, querendo ouvir a voz dEle. Você não sobe mais no altar para falar o que você pensa, tão pouco o que você quer. Você fala aquilo que Ele mandou e ponto final. Nós precisamos nesses dias nos despertar para avançarmos com os talentos que Ele nos acreditou. Deixa eu dizer algo para você. Há 15 anos atrás, muito tempo para mim, eu ficava na frente do espelho todos os dias, 1 hora. Eu não conseguia falar para uma pessoa. Eu não consegui. E Deus falou comigo: eu vou te fazer um pregador. Eu falei: mas como, Deus? Eu não consigo falar para uma pessoa. Deus, eu não consigo. Quando eu vou conversar com alguém, eu começo a tremer e eu não suporto. E me faltam as palavras. E o Espírito Santo falou: filho, há uma escola chamada Espírito Santo. E eu te convoquei para essa escola. E eu chegava em casa da faculdade, eu me lembro. Eu chegava por volta de 11 horas da noite. E eu tinha um pequeno guarda-roupa. Esse guarda-roupa tinha 4 portas, ele tinha 1,5 m. E eu me lembro que eu ficava na frente dele, tinha um espelho. E eu falava: a paz do Senhor, irmãos. Nessa noite, eu queria vos falar do amor de Cristo. Eu dei voz ao Espírito Santo. Eu só estou aqui hoje, queridos, porque eu acredito que Deus não é homem para mentir, tampouco filho do homem para se arrepender. Seja fiel incondicionalmente, seja fiel, independente de parecer que Ele não está sendo fiel para contigo, seja fiel.
fiel no cuidado com a nossa família. Presta atenção. Está escrito em 1 Timóteo 5,8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua própria casa, negou a fé e é pior do que os descrentes. Olha só, cuidar da minha família como sacerdote é um privilégio. Cuidar da tua família, ó sacerdote que me ouve, é um privilégio. Tenha isso como uma dádiva. Tenha prazer em cuidar da tua casa, tenha prazer em cuidar da tua esposa, tenha prazer em cuidar dos teus filhos, porque Deus te confiou essa ilustre missão. O grande problema é que tem muita gente que nesses dias acha que é uma sobrecarga cuidar da tua família. Ei, sabe o que Deus pensa a esse respeito? Aquele que não faz isso, ele negou a fé, ele é um incrédulo, e ele é pior do que o descrente, aquele que não conhece a palavra, a verdade libertadora de Cristo. Nós precisamos aprender a cuidar da nossa família, com base no cuidado que Cristo tem para com a sua noiva. Se eu fizer isso, a partir de hoje, nós vamos começar a ver o sobrenatural dentro da nossa casa. Hoje minha filha disse para mim: papai, meu filho está na casa da avó. E ela falou assim: papai, você pode descer para tomar café comigo? E eu desci, eu dormi pouco essa noite, eu desci correndo, e eu sentei na mesa com ela, e de repente ela falou: pai, grava um vídeo comigo, papai, porque eu quero gravar um vídeo, a gente tomando café junto. E eu peguei o celular, eu estava com pressa, mas eu peguei o celular, e eu filmei eu e ela, eu dando um beijo nela, a gente tomando café junto, e ela fez uma piadinha, ficou brincando. Aquilo é o sobrenatural, querido. Você não precisa ver coisas extraordinárias para ver Deus. Coisas pequenas demonstram a glória de Deus dentro do seio da sua casa. E nós precisamos aprender a supervalorizar as coisas pequenas que estão acontecendo no meio da nossa casa. Fiel nos compromissos firmados. Preste atenção. Está escrito em Mateus 5,37. Seja a tua palavra sim, sim, ou não, não. O que passa disso vem do diabo. Olha para mim. Se tem uma crise que está em ascendência, outrora fora da casa do Senhor, agora entrou dentro da casa do Senhor e invadiu na força de 100 por 1. Chama-se crise de palavra. Nós estamos nos tornando um povo que fala e não faz. Nós estamos perdendo a credibilidade com o mundo porque nós estamos nos parecendo com eles. Preste atenção. Jesus nos chamou para ser luz, Jesus nos chamou para ser sal. Por isso a nossa postura tem que ser diferente da postura daqueles que não conhecem a Cristo. Sabe o que está acontecendo em ascendência dentro da casa do Senhor? Gente que compra e não paga. Fica demonstrando de bonitão, mas não tem condição. Nós precisamos aprender que esse não é o propósito de Deus. Gente que pega dinheiro com o irmão dentro da casa do Senhor e não paga. Se você sabe que não pode pagar, por que você fez isso? É porque agora eu não tenho condição. Você sabia que não teria condição e mesmo assim assumiu esse compromisso. Agora você está envergonhando o reino de Deus. Porque quando o reino de Deus não avança, ele não avança por causa da pequena força do Espírito Santo. Ele não avança por causa da nossa negligência e do nosso mau testemunho. Nós precisamos entender que quando as pessoas olharem para mim, elas precisam ver Jesus e não o pastor Eduardo. As pessoas precisam ver em mim um coração cheio de gratidão. As pessoas precisam ver em mim uma pessoa que anda nos passos que Jesus andava. Está tornando-se comum pessoas dentro da casa do Senhor comprar coisas que não precisa para mostrar que está por cima. Quem disse que você tem que ter um carro do ano? Aonde está escrita a palavra? Qual mal o pastor tem? Isaías 1,19 diz: se quiseres me ouvires, comereis do melhor da terra.
Agora, você ouviu a Deus para comprar um carro que não podia pagar? Irmãos, nós não podemos envergonhar o reino de Deus. Deixa eu dizer algo para você. O Espírito Santo está ministrando isso nas minhas entranhas. Eu tenho 2 caminhonetes. E não estou falando para aparecer. Só que nesse momento eu posso ter só uma. Meu pastor é testemunho, eu estou vendendo uma. Eu não posso envergonhar o reino de Deus. Eu não tenho que ter para mostrar que eu tenho. Deixa eu dizer algo para você. Poder não tem a ver com posse. Nós estamos equivocados sobre tantas matérias da palavra divina e nós precisamos da ajuda do Espírito Santo nessa manhã para poder compreender algumas verdades libertadoras para a nossa alma. Hoje não são poucos os pais de famílias que se endividam para manter aparências, gastando mais do que ganham e tornando-se infiéis na casa do Senhor. Deixa eu falar algo para você. O pior de tudo é que a gente não tem planejamento financeiro porque tudo é pela fé. Deixa eu dizer algo para você. A fé não é burra, a fé é inteligente. Ela se revela no conhecimento de Deus. Algo que não é estúpido não se revelaria no conhecimento de um Deus perfeito. Deixa eu dizer algo para você. Você tem que parar de ficar usando o nome da fé quando é para se endividar e depois coloca a culpa em Jeová. Somos de Deus, fui lá e comprei e acabou. Deus vai agora dar o jeito para pagar. Vai envergonhar o reino de Deus. Vai envergonhar o reino de Deus. Vai envergonhar o reino de Deus. Pastor, você não tem fé? Se você me conhecesse, você ia saber que eu sou um homem de fé. Eu não estou fazendo propaganda não. Mas deixa eu dizer algo para você. Há uma linha quase que invisível entre a ignorância e a fé. E nós precisamos andar pela fé e não pela ignorância. Você acha que no tempo da crise, as entradas da igreja deveriam cair? O problema é que a primeira coisa que a gente corta quando a gente faz estupidez é o dízimo e a oferta. Sabe por quê? Porque com banco a gente não pode brincar. Com cartão de crédito a gente não pode brincar. Agora com Jeová, ele é longânimo, a gente pode brincar. Depois está passando um pedaço debaixo da lei espiritual chamado lei da semeadura e não sabe por quê. Que nessa manhã, querido, você não fique chateado comigo, mas aprenda com o Espírito Santo, que quer te ajudar para te levantar e não para te derrubar. Diga glória a Deus. Seja fiel nos momentos difíceis como Noé. Presta atenção. Gênesis capítulo 6, versículo 22 diz assim: assim fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Deixa eu falar um negócio para você. Naquela época, as pessoas tinham se corrompido. E por causa da corrupção do coração humano, Deus decidira que iria destruir a terra e os seres viventes através de um dilúvio. Mas de repente, imagina comigo, Deus olha para a terra e a Bíblia diz que ele vê um homem íntegro e reto, chamado Noé. Deus então se revela a Noé, liberando sobre Noé um projeto para que ele construísse uma arca, porque Deus vê em Noé a possibilidade de recomeçar. Então diz a Bíblia que Noé acredita em Deus, e ele começa então a construir a arca. Mas há uma realidadezinha no texto que mexe com as minhas entranhas. Diz a Bíblia que Deus disse que estaria para derramar águas em dilúvio sobre a terra, mas Deus não disse quando. Deus disse, eu vou derramar. Noé, eu te dei essa palavra, mas Deus não fala quando ele derramaria água. Sabe quantos anos Noé ficou fabricando aquela arca? Ele tinha 500 anos quando ele recebe a visitação de Deus e a orientação para construir a arca. 100 anos depois,
ele tinha 600 anos. Ele entra na arca com a sua família. Presta atenção. Deus é o dono do tempo. A Bíblia diz que Ele administra o Kairos. Ele administra o tempo eterno. Demorou 100 anos para que Deus derramasse as águas que Ele falou há 100 anos atrás. Imagina comigo. De repente Deus dá uma palavra dessa para o pastor Salmo. E ele decide que é pegar esse lote do lado aqui e fazer uma arca dentro dele. De repente, hoje todo mundo vai olhar para ele como profeta. Daqui a 5 anos como maluco. Daqui a 10 anos está gagá. Daqui a 20 anos enlouqueceu. Você sabe quantas chacotas que certamente Noé enfrentou para ser um homem de Deus que confiasse em Deus de forma incondicional? Eu não sei quanto tempo Deus falou que vai fazer algo na tua vida e talvez você esteja desesperado. Talvez você entrou aqui nessa manhã falando: Deus, eu não suporto mais a dor, eu não suporto mais a adrenalina, eu não suporto mais a pressão. Aprenda nessa manhã, Salmo 127, se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edificam. Queridos, deixa Deus trabalhar por você, entra no lugar chamado descanso nessa manhã, e você vai ver que Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Diga glória a Deus. Seja fiel nos momentos difíceis, como José. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 39, apenas o versículo 12. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. E ele, porém, deixando as vestes na mão dela, saiu fugindo para fora. Olha só, José tinha 30 anos, ele estava na flor da idade. José estava num momento marcante da sua história. Pensa comigo, lá atrás, José é o 12º filho de Jacó, então Israel. De repente ele tem 2 sonhos. E no segundo sonho diz a Bíblia que ele revelou a seus irmãos dizendo: eu vi o sol e a lua e 11 estrelas. E quando ele fala isso para os seus irmãos, acendeu ira no coração dos seus irmãos, porque o sol e a lua representavam o pai e a mãe, e os 11 irmãos era representado pelas estrelas. Seus irmãos então decidem tocaiá-lo, decidem matá-lo. Mas de repente Deus de alguma forma interfere naquele plano. E ele é vendido para os ismaelitas. E ele é conduzido para o Egito. Chegando no Egito, ele é vendido para Potifar. Presta atenção. Quando ele vai para a casa de Potifar, a Bíblia diz que esse menino tinha o toque de Midas. Aonde ele tocava, prosperava. A mão de Deus era com ele. De repente, as finanças de Potifar começam a prosperar e Potifar olha para ele e vê que tem algo diferente nele. Só que a esposa de Potifar fica de olho, porque ele era um jovem belo, e ela quer se deitar com ele. Agora eu fico pensando na maioria de nós. Fui vendido, maltratado, estou vivendo como escravo, numa terra distante, ninguém sabe que eu estou aqui. Certamente Deus me abandonou. Quando a mulher de Potifar tenta agarrá-lo, eu lhes garanto que a maioria dos homens perderia a visão. Mas ele não perdeu a visão, porque ele estava decidido aqui dentro e não aqui fora. Ele disse que a sua fidelidade não dependia do cenário, mas dependia da decisão interior. E sabe o que ele fez? Ele fugiu. Sabe o que custou essa fugidinha de José? Diz a Bíblia que ele foi visitar o cárcere. E ele foi visitar o cárcere por 24 meses ele ficou preso, porque ele foi acusado de tentar dormir com a mulher de Potifar. Deixa eu dizer algo para você. Ser fiel a Deus, muitas vezes vai te conduzir a ser caluniado. Ser fiel a Deus, muitas vezes vai te conduzir a receber aquilo que você não merecia. Mas o que nós precisamos entender é que os olhos do Senhor estão em
todos os lugares. Deus está vendo, Ele conhece você, Ele sabe da verdade absoluta. Muitas vezes Ele permite coisas acontecerem comigo e com você para trazer uma estrutura que eu ainda não tinha. Porque você e eu somos como Paulo, vaso de honra escolhido pelas mãos de Deus. Diga comigo, glória a Deus. Final da história, todo mundo sabe, 13 anos depois que José foi vendido como escravo, ele se torna governador do Egito, porque ele decidiu ser fiel a Deus incondicionalmente, mesmo quando ninguém estava vendo. Diga glória a Deus. Seja fiel nos momentos difíceis, como Paulo e Silas. Olha o que está escrito em Atos 16, 23 a 25. Havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que o guardasse em segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e prendeu seus pés no tronco. Olha para mim, espera aí, Paulo e Silas estavam em pecado, sim ou não? Sim ou não? Paulo e Silas estavam no centro da vontade de Deus. Diz a Bíblia que eles estavam fazendo o que Deus ordenou eles que eles deveriam fazer. Quando Paulo e Silas foram presos, você sabe para onde eles estavam indo? Eles estavam indo para a oração. Eles não estavam fugindo do propósito como Jonas. Eles estavam indo para o cumprimento do propósito. E diz a Bíblia que quando eles estavam indo para a oração, uma garota começou a incomodá-los. E essa garota estava possuída por um espírito adivinhador. E pelo fato dela estar possuída por esse espírito, quando começou a incomodar Paulo, de repente Paulo toma uma decisão e ele expulsa esse espírito maligno da vida dessa garota. Mas essa garota era uma ferramenta lucrativa na mão dos seus senhores. E de repente eles são presos, são jogados no cárcere, os seus pés são amarrados. Eu fico pensando, queridos, se eu estivesse no lugar de Paulo, certamente eu ia ficar olhando para cima, tentando ver Deus. Eu vou te pegar, cadê o Senhor? Senhor, o que está acontecendo? Eu estava em pecado? Eu estava saindo para adulterar? Eu estava saindo para poder fazer coisa errada? Ou eu estava no centro da tua vontade? Normalmente, esses são os questionamentos que nós fazemos quando as coisas não vão bem. Deixa eu dizer algo para você, nem tudo que dá errado na tua vida é pecado. Às vezes, Deus quer te reposicionar, porque Ele cansou de falar e você não ouve. Eu fico pensando, Jesus, se fosse Jesus pregando nesse altar aqui, certamente Ele não gritaria como eu. Certamente a Bíblia diz que ele era manso, então a voz dele devia ser suave. Eu fico tentando observar e entender Jesus falando com a pessoa. Eduardo, vem para a oração. Ô Eduardo, vem para a oração. Eduardo, vai ler a palavra. Eduardo, jejua. Eduardo, se preocupa com o meu reino. Eduardo, o tempo está chegando. Eduardo, eu estou voltando. E de repente, ele fala, e nós não temos sensibilidades para ouvir a voz dele. E a única forma dele nos encontrar é permitindo que algumas coisas saiam do nosso controle. Porque quando as coisas saem do meu controle, do teu controle, eu queria dizer para você, elas vão para o controle de Deus. E se você acha que as coisas não estão fáceis, fora do teu controle, aprenda a confiar num pai que nunca decepcionou um filho, e você não será o primeiro a ser decepcionado. Creia nessa palavra em nome de Jesus. A Bíblia diz que por volta
da meia-noite, diferente do que certamente eu fazia, Paulo e Silas, com os pés amarrados no tronco, eles começam a cantar e adorar ao Deus dos céus. Queridos, você já pensou nessa atmosfera? Você já pensou fazer diferente do que você tem feito? Tem muita gente nesses dias que tem reclamado, tem muita gente nesses dias que tem muitas vezes lamentado, e deixa eu dizer algo para você, há uma linha quase que invisível entre a lamentação e a murmuração, cuidado. Ontem uma funcionária me chamou como pastor e falou o seguinte: eu queria conversar com você, porque eu tenho feito isso. Ela falou o seguinte: de acordo com a Bíblia, isso é o quê? Lamentação ou murmuração? Ela se perdeu, ela começou lamentando, mas agora ela está murmurando. E é isso que muitos de nós fazemos, começamos lamentando, baseado na palavra de Deus, e de repente estamos murmurando diante de Deus. Que nós possamos nessa manhã aprender a confiar num Deus fiel, que é fiel, independente da minha fidelidade e da tua fidelidade. Diga comigo, glória a Deus. Presta atenção, eu já estou encerrando. Atos capítulo 6, versículo 8, conta-nos um episódio acerca de um jovem que entregou a sua vida para Jesus. O nome dele é Estevão. Estevão, diz a Bíblia, que ele era cheio de fé e de poder e fazia sinais e maravilhas entre o povo. E diz a Bíblia que ele se levantou e os religiosos da sua época ficaram contra ele. Como eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que Estevão falava, eles subordinaram aos homens para que Estevão fosse condenado. Agora preste atenção. O jovem decide que ele não quer nada com o mundo. Esse jovem decidiu que ele quer viver para o reino de Deus. E de repente, esse jovem chamado Estevão, ele está numa praça pregando o evangelho do reino com todo atrevimento que um jovem tem. Ele está pregando, fazendo sinais, prodígios, e de repente os religiosos não suportam o verdadeiro evangelho. Então eles pagam pessoas para que essas pessoas registrem queixa contra Estevão, como se ele estivesse pregando contra Deus e contra Moisés. E diz a Bíblia que ele é condenado a um tipo de morte, ao apedrejamento. Preste atenção. A maioria de nós, por muito menos, questionaríamos a Deus dizendo: Deus, eu entreguei a minha juventude para o Senhor, e é assim que o Senhor me paga. A maioria de nós falaria: eu tive na tua presença desde o primeiro ano de vida, fazendo a tua vontade, andando no centro da tua vontade, fugindo da prostituição, fugindo da lascívia, fugindo de tudo quanto é mal, e é assim que o Senhor me responde. Sabe como que esse jovem, decidido pela fidelidade incondicional, respondeu? Diz a Bíblia que quando as pessoas pegaram as pedras, ele ajoelhou. Porque o homem de Deus, ele entra no combate de joelhos. Ele não entra de pé, ele entra de joelho, porque ele sabe quem luta por ele. E ele se ajoelha perante aqueles assassinos. E ele diz: Pai, a ti entrego o meu espírito. Não impute pecado a estes ignorantes. A pergunta que o Espírito Santo quer fazer para mim e para você nessa manhã: qual tipo de resposta que você tem emitido para o céu diante das aflições que você tem enfrentado nesses dias? Você tem questionado? Você tem colocado Deus na parede como se ele fosse alguém natural? Você tem murmurado? Você tem feito o que nesses dias? Qual é a resposta que eu e você temos emitido para o céu? E para finalizar, as recompensas da fidelidade. 1 Coríntios 15, 19, apenas preste atenção, porque eu vou finalizar aqui. Está escrito assim: se esperamos em Cristo, só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens.
Preste atenção. 1 Coríntios 2,9 diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu ao coração humano o que Deus tem reservado para aqueles que neles esperam. Se você e eu temos esperado em Deus, pode acreditar, ainda nessa vida e após essa vida, você vai viver o sobrenatural da parte do Senhor. Coloque a mão assim em nome de Jesus. Coloque a mão assim: Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar em nome de Jesus que todas as lutas por fora, temores por dentro, que muitas pessoas têm atravessado nesses dias, irão desaparecer com a manutenção do Espírito Santo. Eu quero declarar que quanto mais essas pessoas que estão com a mão estendida, quanto mais buscarem a Tua face, quanto mais encherem, ó Pai, da Tua presença, mais os temores irão desaparecer, mais os temores irão desaparecer. Eu quero declarar em nome de Jesus que a paz que excede todo entendimento, a paz garantida por Cristo Jesus, venha sobre nós, sobre os nossos corações. Eu quero declarar em nome de Jesus que aquele e aquela que entrou aqui nessa manhã, com o coração abatido, com o coração magoado, entristecido com Deus, decepcionado com a fé, eu quero declarar em nome de Jesus uma renovação espiritual, porque está escrito na Tua palavra: Tu és um Deus que nos faz voar como as águias. E eu quero declarar em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor nos faça nessa manhã sermos renovados, como está escrito em Isaías capítulo 40, que sejamos renovados como as águias, para a glória e louvor do nome de Jesus. E o meu pedido nessa manhã, se eu fui insuficiente em alguma coisa aqui, ó Pai, dentro da limitação do meu eu quero pedir: Espírito Santo, entra, Senhor, no coração de cada um aqui presente. Espírito Santo, traduz para esse homem, traduz para essa mulher o que ele tem que entender. Não deixa ele sair daqui sem entender, porque a gente só desfruta daquilo que entende. E eu quero pedir ao Senhor que nós possamos entender a revelação da boa semente, da palavra divina, que nós possamos entender o ouvir da voz do Mestre, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, agir a nosso favor. Como ministro da Tua palavra, eu abençoo o corpo de Cristo e declaro, Senhor, renovado pelo poder de Deus, cheios da Tua glória, em nome de Jesus, que a partir de segunda-feira, Senhor, homens que estão de cabeça baixa aqui, homens que estão focados na crise, que estão focados na dificuldade, a partir de agora, vai andar altaneiramente, porque entendeu que o Deus que habita nele pode todas as coisas. Eu quero declarar uma virada na vida de muita gente aqui, mas não apenas uma virada, Senhor, na vida financeira e familiar, mas eu quero declarar, acima de tudo, uma virada espiritual. Que nós possamos nos tornar uma igreja que ora, que nós possamos nos tornar, ó Pai, homens e mulheres de Deus que lê a palavra, porque é impossível servir ao Deus dos céus sem trabalharmos, ó Pai, sem nos envolvermos, ó Pai, com a palavra que é a revelação de Cristo. Eu te peço, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diga comigo amém. Se você puder, queridos, para Jesus, aplauda Ele. Amém?